Era quase meia-noite quando o grupo dos Perkins montou o acampamento, juntando gravetos e acendendo uma fogueira em um bosque de carvalhos brancos. 4 amigos celebrando o aniversário de Nick Perkins, o aventureiro que sugeriu essa pequena aventura. Se é que se pode chamar de aventura uma caminhada às terras geladas do nordeste de Minnesota. O grupo de amigos não se via como o grupo Perkins. Esse foi o termo adotado pela mídia após a polícia encontrar os restos nos dias e semanas seguintes. Possivelmente uma referência ao grupo Donner, famoso grupo de pioneiros americanos presos na neve durante uma migração que recorreram ao canibalismo. O que destruiu o grupo Perkins não foram as condições adversas, nem o medo ou a fome entre eles. O que acabou com as vidas deles já estava no bosque, esperando por eles. E já estava lá havia muito tempo. Perkins e seus 3 amigos, Ricky, Don e Harry, sentaram-se ao redor da fogueira, comendo punhados de uma deliciosa mistura de castanhas e frutas secas e tomando café. Nada melhor para passar o tempo na floresta escura do que compartilhar histórias de fantasmas. Às vezes, se manter à tona no YouTube parece estar preso em uma floresta fria e escura no nordeste de Minnesota. Se você quiser ajudar a manter as luzes acesas aqui no meu próprio pequeno local de contenção particular, inscreva-se no canal do Dr. Bob, onde nunca temos medo de olhar bem fundo na escuridão. Rick foi o primeiro e escolheu um clássico antigo. Ele contou a história de um casal se beijando no carro na Estrada dos Namorados quando ouviram um barulho estranho fora do veículo. Após ouvirem a notícia de um maníaco fugitivo com um gancho no lugar de uma das mãos à solta, decidiram encerrar a noite e ir para casa. Mas ao sair, a garota viu um gancho enferrujado pendurado na porta do carro quando ela saiu. Don foi o segundo e escolheu outra história de terror com um veículo. Uma jovem abastece em um posto quando o frentista informa que o cartão dela foi recusado e pede que ela entre. Ela resiste no começo, mas acaba cedendo quando o atendente ameaça chamar a polícia. Ao entrar de novo na loja, o atendente tranca a porta e admite que mentiu sobre o cartão de crédito. A verdade é que ele viu um homem se esgueirando para o banco de trás do carro dela nas imagens das câmeras de segurança. Harry foi o terceiro e decidiu deixar sua história de terror um pouco mais doméstica. A história de uma babá colocando as crianças para dormir e ligando para os pais dizendo: "Está tudo bem por aqui, mas vocês se importam se eu cobrir a estátua de palhaço de vocês com um lençol? Ela está me assustando muito." Até que os pais responderam: "Peguem as crianças e saiam correndo de casa." "Nós não temos uma estátua de palhaço." Perkins, para não ficar para trás, sorriu ironicamente e atiçou o fogo com um graveto. Ele via o medo dominar seus companheiros. As histórias do seu amigo eram divertidas, mas todas tinham algo em comum. Eram falsas. As dele? Bem, nem tanto. "Sabe, não acampamos aqui por acaso", disse Perkins, tentando soar despreocupado, como todo bom contador de histórias na fogueira. A antiga casa dos Corhill pegou fogo a menos de 30 metros daqui. Ninguém falou entre eles, apenas se encolheram contra o frio e observaram em silêncio. Ele os tinha exatamente onde queria. John Corhill sempre foi um recluso, mas quando exatamente ele se tornou satanista, ninguém sabe ao certo, ele disse. Ele cresceu em um vilarejo próximo, mas os moradores tinham medo dele. Como se houvesse uma escuridão interior naquele cara que você não conseguia ver, mas podia sentir aquilo emanando dele se chegasse muito perto. Quando tudo ficou um pouco demais, ele fugiu da cidade e acabou aqui, onde podia continuar adorando em segredo. Ouviu-se um farfalhar nas árvores, certamente era o vento. O fogo estava começando a se apagar agora, tornando o bosque ao redor deles mais escuro a cada minuto. Perkins continuou a história. Corhill construiu uma casa aqui. Não sabemos por que ele escolheu este bosque. Talvez sentisse que aqui as barreiras entre nosso mundo e o próximo eram especialmente frágeis. Como se algo pudesse passar com o incentivo certo, disse Perkins, ritmando suas palavras. Ele fez um pacto com o diabo para viver eternamente, e o diabo aceitou. Mas do jeito do diabo, ele alterou os termos. A casa de Corhill foi consumida pelo fogo, e o que restou dele está condenado a assombrar o bosque para sempre. Dizem que, em noites escuras e frias como esta, às vezes ainda dá para sentir o calor ardente da casa em chamas dele na sua pele. Uma brisa fria soprou quando Perkins terminou sua história. Mas essa brisa carregou uma das últimas brasas ardentes do fogo até uma árvore próxima.
Um convite para algo antigo, cruel e furioso. Antes que os amigos de Perkins pudessem perguntar algo, todos sentiram um calor intenso e uma luz forte vindo da clareira entre as árvores. Todos se viraram ao mesmo tempo para ver uma figura enorme, não andando, mas correndo para fora da escuridão terrível da floresta. Rick era o que estava mais perto da borda da fogueira, sua pele queimando e descascando à medida que a figura se aproximava. O último pensamento coerente que passou pela mente dele foi: isso é um esqueleto? E ele estava certo. A criatura que havia surgido em um clarão de luz quente era um esqueleto humano gigantesco e ambulante envolto em fogo branco puro. Ela agarrou Rick pelo pescoço e apertou, suas mãos em chamas tão quentes que derreteram a carne e logo estavam segurando a coluna vertebral de Rick, seu corpo inteiro consumido pelas chamas, derretendo como uma vela. Enquanto o esqueleto em chamas lançava o cadáver carbonizado de Rick, Don, em pânico, tentava abrir seu cantil, pensando em jogar água naquele monstro para afastá-lo. Talvez funcionasse, quem sabe? Mas ele não foi rápido o bastante. Com Rick morto, o esqueleto em chamas mirou no alvo mais próximo e avançou contra Don, puxando-o para um abraço de urso flamejante. Harry correu e tentou puxar o amigo, mesmo sabendo que também se queimaria. O aperto do esqueleto continuou enquanto Don e Harry gritavam, derretiam e se carbonizavam só com sua presença. Perkins não podia acreditar no horror diante de seus olhos. Seus 3 amigos mais próximos já estavam mortos. E ele seria o próximo. Estava claro que não havia como lutar contra aquela coisa. Tudo o que podia fazer era dar o fora dali antes que aquele demônio incendiário o pegasse. Ele correu para fora do bosque, impulsionado por uma adrenalina que o fez alcançar velocidades inimagináveis. Mas não demorou muito para que ele sentisse o calor em suas costas. Bastou um olhar por cima do ombro para confirmar seus piores medos. O esqueleto já estava bem atrás dele, braços estendidos, dedos em chamas se enrolando em seus ombros. Ele derrubou Perkins no chão. Ao menos houve o pequeno consolo de ele não ver o que aconteceu com o resto do corpo. Afinal, seus olhos derreteram primeiro. É difícil quantificar a quantidade de filmes de terror que deixam o campista médio um pouco apreensivo ao se aventurar na natureza. Mas enquanto a maioria das pessoas teme homens com facões e máscaras de hóquei ou lobisomens com sangue pingando das garras, elas estão ignorando a ameaça sobrenatural que tem muito mais chance de matá-las. SCP-060, codinome Esqueleto Oculto Infernal, uma anomalia tão enigmática quanto mortal. No início dos anos 1900, vários relatos de incêndios criminosos surgiram no interior rural do nordeste de Minnesota. O sumiço de 2 policiais enviados para investigar levou a Fundação SCP a um bosque com 17 carvalhos brancos e restos de uma casa aparentemente totalmente queimada. Claro, depois de conversar com os habitantes da vila mais próxima, os agentes já tinham uma ideia do que esperar aqui no meio do nada. Bem, tirando o próprio esqueleto de fogo homicida. Christopher Corhill foi uma testemunha-chave no caso. Seu irmão, Jonathan, morava na casa agora reduzida a cinzas perto das árvores. Jonathan sempre foi considerado um excêntrico local, expressando crenças religiosas e muitas vezes abertamente nihilistas. Ele não se dava bem com os outros moradores e chegou a ser acusado de roubo e agressão por pessoas que ele chamava de vizinhos paranoicos. A hostilidade entre Jonathan e a cidade o fez se mudar para uma casa isolada na floresta, onde viveu a solidão que desejava. Christopher não era exatamente próximo de seu estranho irmão, mas ainda eram sangue do mesmo sangue, e isso já era justificativa suficiente para que os dois continuassem mantendo contato. No início, seu irmão pareciam felizes por estarem longe de tudo, mas Christopher logo percebeu uma mudança com o tempo. Mais especificamente, Jonathan havia desenvolvido uma fascinação pelo ocultismo da era vitoriana, falando longamente sobre os volumes raros que comprara em um mercado e suas correspondências postais com certos novos amigos da área do outro lado do oceano. Christopher sabia que seu irmão era um excêntrico inofensivo, mas Jonathan nunca tinha se envolvido com nada parecido. Sempre que Jonathan contava por telefone sobre seu novo projeto, ele ficava cada vez mais preocupado. Mas Jonathan nunca pareceu tão feliz. Após uma ligação em que seu irmão parecia ausente, Christopher pediu a um amigo policial para fazer uma visita para ver se ele estava bem como favor. O sumiço desse policial fez a fundação acionar os alertas.
Quando um agente da fundação deixou cair uma bituca de cigarro perto de uma árvore, a verdadeira natureza da anomalia se revelou. Enquanto toda a área e seus fenômenos associados são chamados de SCP-060, o esqueleto extremamente perigoso e hostil é chamado de SCP-060-Alpha, ou simplesmente Alpha. Alpha tem mais de 2 metros, a chama branca que o envolve atinge 1.500 graus Celsius e sua velocidade máxima já foi medida em mais de 80 km por hora. O esqueleto se manifesta sempre que chamas entram em contato com uma de suas árvores aparentemente sagradas e, em seguida, tenta incendiar qualquer outra coisa em sua proximidade, exceto as próprias árvores. A Fundação aprendeu da pior forma que isso inclui, sem dúvida, seres humanos, que Alpha tentará agarrar ou estrangular, queimando-os até a morte quase imediatamente nesse processo. Qualquer coisa ou pessoa que Alpha queimar fará surgir uma nova muda de carvalho branco nas cinzas, que precisa ser arrancada manualmente. Aparentemente, Alpha é inteligente e quer expandir sua influência, aumentando as árvores capazes de invocá-lo ao entrarem em contato com fogo. Felizmente, com Alpha, também é verdade que o fogo que queima 2 vezes mais forte também acaba queimando pela metade do tempo. Se exposto a material à prova de fogo ou cerca de 500 litros de água com mangueira de alta pressão, ele aparentemente ficará sem combustível e se desintegrará em pó. Infelizmente, essa condição não é permanente, só aparenta desincorporar o ser até ser invocado de novo. Se essa entidade é uma extensão da consciência de Jonathan Corhill ou algo liberado por suas práticas ocultistas que lhe custaram a vida, provavelmente isso permanecerá uma questão em aberto. Não há dúvidas sobre os procedimentos da Fundação para manter essa entidade perigosa em segredo. O bosque foi contido no que agora é designado como Sítio Satélite 66060, uma estufa especialmente projetada que mantém o SCP-060 dentro e quaisquer fontes potenciais de fogo fora. Funcionários não podem fumar nem portar isqueiros, fósforos, tasers ou dispositivos que possam causar incêndios. Mas como o urso Smokey sempre nos lembrou, só nós podemos evitar incêndios florestais. Diante das mudanças climáticas, é preciso agir para reduzir a vulnerabilidade do bosque a incêndios. As árvores são regadas 2 vezes ao dia e toda a matéria morta é removida para evitar material inflamável. No centro do local de contenção, a câmara de contenção 060 Alpha 001 envolve as árvores, feita de concreto com um revestimento de amianto de 0,2 metro de espessura com uma série de chaminés para permitir a ventilação do calor durante a contenção. As paredes estão equipadas com 24 projetores de CO2 espaçados uniformemente em ângulos de 45 graus ao longo das paredes. Ao detectar calor acima de 200 graus, todos os sistemas de supressão de incêndio serão ativados. Pessoas ainda presas lá que não forem queimadas correm risco de afogamento ou sufocamento, mas a Fundação precisa assumir esse risco pelo bem do mundo. Se o incêndio sair do controle, será necessário reformular drasticamente os esforços de contenção. Essa anomalia lembra que o isolamento pode ser perigoso. Com as pressões da vida moderna e os lados terríveis da humanidade, aos quais somos frequentemente expostos graças ao panóptico assustador das redes sociais, a ideia de deixar tudo para trás e buscar a agradável solidão das florestas pode parecer uma perspectiva atraente. O ódio que te afasta da humanidade às vezes queima como um fogo por dentro. Sem o amor e apoio dos outros, esse fogo pode sair do controle. E da próxima vez que alguém te vir, talvez o fogo seja a única coisa que restou. Quer apoiar minha missão no canal do Dr. Bob no YouTube? A melhor forma de fazer isso, e ainda ganhar recompensas divertidas, é se tornar um pesquisador júnior no Patreon do Dr. Bob. É a melhor forma de garantir que eu possa continuar fazendo o que faço de melhor. Falando em fazer o que faço de melhor, por que não continuar minha exploração de horrores humanoides com o SCP-783, Havia um Homem Torto?